E o tema hoje, reverência para com Deus. É um tema, às vezes, não muito agradável, porque nem sempre nós guardamos a reverência que deveríamos guardar para com Deus, em primeiro lugar, e depois uns para com os outros e também na casa do Senhor. Mas é como aquela realidade. Gosta mais de ir à pesca ou de estar a consertar as redes? Por certo, quem gosta de pesca prefere ir ao mar, prefere ir ao rio, apanhar o peixe. Consertar as redes é chato, dá trabalho. Mas se nós não consertarmos as redes, podemos comprometer a pesca. Então, às vezes, é um trabalho que tem que ser feito com algum sacrifício e com dificuldade. Mas esperamos que realmente possamos todos crescer nesta área tão importante da reverência para com Deus. E gostamos, como a irmã Raquel referiu, de ter a igreja alegre, viva. Não queremos aqui um silêncio mórbido, tudo zangado, tudo só no seu lugar, sem se mexer. Não é isso que nós queremos, mas queremos ouvir Deus nos cânticos, nas orações, nas leituras da palavra. E hoje o irmão Sérgio tirou umas palavras da mensagem durante a lição, falou tanto que não importa um ritual vazio, fazermos alguma coisa só porque os outros fazem. É preciso realmente estar reverente diante do Senhor. O eterno Deus revela-se a nós como Pai, Filho e Espírito Santo. Só Ele é digno do mais puro amor, reverência, adoração e obediência. A prioridade, irmãos, suprema da vida do crente é adorar a Deus. Repito, a prioridade suprema da vida do crente é adorar a Deus. E no passado domingo eu vi as dificuldades que o pastor Nuno enfrentou porque não havia muita reverência. Às vezes acontece isso, ou porque às vezes há tantas preocupações na nossa mente, situações que estamos a viver. E ele falou daquele texto lá da mulher samaritana. E há lá uma parte que eu quero também salientar. Em que Jesus diz à mulher samaritana, depois daquela discussão teológica, onde é que se adora? Aqui ou acolá? E Jesus diz, porém está a chegar a hora, e é agora mesmo, é agora, é presente, não é passado, em que aquele que adora o Pai o há de adorar em espírito e em verdade. São estes os verdadeiros adoradores que o Pai procura. No tempo presente, Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Devo questionar-me: sou eu um adorador que o Pai procura? Como é que eu devo adorar a Deus? Não basta só vir à igreja, não basta só levantar-se, cantar, contribuir, não basta. É muito pouco. Nem toda a adoração agrada a Deus. E se olharmos lá para Isaías capítulo 1, 10 a 20, vemos que o povo caiu num ritualismo, em fazer algo que não estava a sentir, e Deus disse, não me agrada. Não quero este tipo de adoração, de louvor. Se Deus fizer isso conosco, o nosso tempo aqui
não vale nada. Por isso nós temos que ter a preocupação de estar em reverência para com Deus, de ouvir, e não é só durante a mensagem, é num cântico, é numa oração, numa leitura bíblica. Deus pode usar este ou aquele momento para falar aos nossos corações. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Se alguém estiver distraído, criando um tumulto à sua volta, vai impedir outros irmãos e amigos visitantes de ouvirem a palavra. Devemos adorar como Deus quer e não o que eu puder fazer, eu já estar lá já é bom. Não basta. Se lembrarmos a experiência de Caim e Abel, ambos trouxeram uma oferta ao Senhor. Em termos de adoração, ambos cumpriram a sua responsabilidade. Mas Caim trouxe o fruto da terra, legumes. Abel trouxe as primícias do seu rebanho. Ambos vieram para adorar o Senhor. Mas Caim estava irritado, estava com o seu coração sujo e caiu-lhe o semblante. Deus agradou-se de Abel e não de Caim. Que Deus se agrade do nosso louvor, da nossa adoração. Por isso, precisamos de pedir ao Senhor: ajuda-me a adorar-te em espírito e em verdade. O que é que a Bíblia diz em termos claros sobre a reverência? Eclesiastes, um livro que fala da vida em termos práticos. Eclesiastes, no capítulo 5, logo a seguir a Provérbios, nós temos este livro de Salomão que realmente é tão prático. Eclesiastes, capítulo 5, versos 1 e seguintes. E diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Boca fechada, Bíblia aberta, dizia alguém, porque precisamos de ouvir o Senhor falar aos nossos corações, aos nossos dilemas, aprendermos as lições que no dia a dia nós não conseguimos captar. Este é um tempo de pausa, é um tempo de reflexão. Senhor, o que é que tu tens para dizer para o meu viver, para a minha vida, para a minha família? Temos também outros textos, Abacuque 2:20, um texto também extraordinário em termos de apelo para a reverência. Abacuque 2:20, diz a palavra do Senhor, lá em Abacuque 2:20, mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Precisamos de viver esta reverência que o Senhor pede. Isto pode parecer que estamos a enfatizar o tradicionalismo, o farisaísmo, mas não, irmãos, a palavra do Senhor é clara. E se lembrarmos a experiência de Jesus lá no templo, em Mateus capítulo 21, e aí podemos ver como realmente Jesus foi reverente e pediu reverência na sua casa. Este texto nem sempre nós temos dado a atenção que devemos. Mateus 21,
os versos 12 até ao verso 18, até ao verso 17, e diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, os meninos clamando no templo. Às vezes achamos que a causa da irreverência na igreja são as crianças. Mas vejam, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi. Os escribas e os fariseus indignaram-se e disseram: Ouves estes que dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor? E deixando-os saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Os fariseus faziam questão de serem rigorosos em relação ao templo. Os coxos, os doentes tinham que ficar à porta. Muitas vezes as crianças eram afastadas. E com Jesus as coisas mudaram. Aquilo que estava a ser valorizado pelos fariseus, o comércio, a venda, o negócio dentro do templo, no pátio, isso chocou Jesus. E já no Antigo Testamento, a palavra de Deus é: o zelo pela tua casa me devora. Irmãos, devemos zelar pela reverência na casa do Senhor. Não é errado quando daqui a algum tempo for necessário fazer alguma venda de alguns salgados e doces para as atividades, mas não que isso se torne um negócio na igreja. Não, porque senão estaremos a ocorrer no mesmo erro. Mas Jesus corrigiu esta situação. Trouxe para junto de si aqueles que precisavam. Pois Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O louvor das crianças é tão necessário, é tão importante. Estamos sempre a pedir às crianças que fiquem de pé durante o louvor, que não estejam sentadas distraídas. E não é fácil aqui na igreja. A reverência começa em casa, meus irmãos. E queremos ajudar os pais nesta missão difícil, porque as crianças hoje têm índice de concentração tão reduzido por causa dos ecrãs, por causa de uma vida tão agitada, mas precisamos de investir na reverência na igreja, com a ajuda de todos. Nenhum de nós é perfeito, todos nós cometemos falhas de reverência. Precisamos de ajuda, precisamos de colaboração, sugestões para melhorar a reverência. Meus irmãos, reverência, porque Deus requer isso de nós. Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é justo. Por isso, meus irmãos, não é o medo que nos deve levar a ser reverentes, mas o amor. A verdadeira reverência é quando nós entendemos o amor de Deus por nós. Não foi isso que João disse lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus enche os nossos corações de amor por Ele. O sacrifício de Jesus é a maior prova de amor. Por isso, meus irmãos, diante deste amor, desta entrega, nós devemos estar em reverência a Deus, vivendo de forma sábia, como Ele pede, na obediência a Deus. Aquele que ama a Deus procura agradá-lo. E quando nós vamos à casa de alguém,
nós tentamos agradar a pessoa. Não estamos, de alguma forma, totalmente à vontade para fazer aquilo que nos apetece. Ainda ontem tivemos a experiência, o grupo de irmãs que vinham lá da Assembleia foram visitar uma família que preparou um lanche para brindar as irmãs. E não aconteceu cada um entrar, deitar-se no sofá, tirar o casaco, fazer barulho. Não, mas numa atitude de reverência. Estávamos ali numa boa conversa à mesa, louvámos o Senhor, cantámos, o Agnus Dei, aleluia. Como é tão agradável estes momentos, quando nós estamos na presença do nosso Deus, abençoamos, trazemos edificação. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Os princípios bíblicos não é para nos oprimirem, mas sim para nos darem a alegria, a disposição que o nosso Deus requer de nós. Jesus é o maior exemplo de reverência. Ele foi reverente ao Pai, como diz Hebreus capítulo 5, versículo 7. E com ele nós aprendemos a ser reverentes diante do Senhor. Hebreus capítulo 5, versículo 7. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Meus irmãos, a palavra do Senhor ajuda-nos a enfrentarmos as tentações da vida. A obediência é realmente tão importante nas nossas vidas. Quando na oração do Pai Nosso é dito: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Com a ajuda de Deus, nós somos capazes de vencer as tentações da vida e assim agradar o Senhor com o nosso viver. Reservar um tempo de qualidade para estar com o Senhor. Nem sempre nós conseguimos manter a nossa hora silenciosa, o nosso culto doméstico. E quando estamos na casa do Senhor, é uma paragem que nós precisamos para ouvir a voz do Senhor, para cantar, para adorar o Senhor, para contribuir para a sua obra, com o sentimento que o salmista referiu: que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ao Senhor. A reverência é bem diferente do medo. O medo afasta-nos, a reverência aproxima-nos de Deus. Quem está mais próximo de Deus, através da oração, da meditação, da palavra, dos louvores, consegue conhecer mais este Deus para o servir melhor. Gratidão pelas bênçãos recebidas. Quem não é grato despreza a Deus. Devemos desenvolver este hábito de gratidão ao Senhor. Como diz aquele cântico: por tudo o que tens feito, eu te agradeço. Por tudo aquilo que vais fazer, Senhor, eu te louvo. Gratidão, meus irmãos, aumenta a alegria na nossa vida. Sejamos gratos ao Senhor. Mas também humildade. A humildade é uma forma de reverenciar. Deus não suporta a arrogância. Aquele que se acha superior, que se acha mais capaz de todos. Aquele que se humilha diante do Senhor será exaltado. Aquele que se acha pequeno reconhece que Deus é maior que ele. Arrependimento. Precisamos de nos arrepender diante do Senhor, como o salmista, e ver se há em mim algum pecado. Sonda-me, ó Deus, corrige-me. Meus irmãos, a reverência passa também por amarmos os nossos irmãos em Cristo.
Aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus, a quem não vê? Implica estar disponível para servir os nossos irmãos, prontos a apoiá-lo. Esta semana tivemos uma experiência, meus irmãos, tocante. Há bem pouco tempo, alguém que mendigava ali junto ao Audi, um homem do leste da Ucrânia. Vimos que ele estava a precisar de ajuda, chamámos o pastor Yuri. O pastor Yuri veio, com a ajuda também das pessoas que trabalham ali neste supermercado. Nós tentámos apoiar, ajudar, e há poucos dias vimos que o lugar onde ele dormia está a ser destruído para, quem sabe, algum empreendimento. E esta semana, quando visitávamos a irmã Nítia, ficámos tocados e surpreendidos. Este homem, Vladimir, está lá naquele lar, lavado, com roupas bem cheirosas, alegre. Meus irmãos, Deus faz coisas extraordinárias. Nós precisamos de estar disponíveis para servir o Senhor e servir aqueles que estão à nossa volta. Por último, eu queria referir um texto que tocou profundamente o meu coração, Hebreus capítulo 12. Nós encontramos, a partir dos versos 18, e diz o texto: porque não chegastes ao monte palpável, acesso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, à qual que ouviram, pediram que lhes falassem mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se então animal tocar no monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte de Sião, à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia da igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus e o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque senão escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. À voz da qual moveu a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, sendo também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis com as coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendes recebido um reino que não se pode abalar, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. O autor desta carta, desconhecido, fala em dois montes: o monte de Sinai e o monte de Sião. Grande diferença no Antigo Testamento. O monte de Sinai, sinal de medo, pânico por transgredir a lei. No Novo Testamento, o monte de Sião, onde nós podemos adorar o Senhor sem obstáculos. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo e nós hoje temos acesso ao nosso Deus. Mas isso não significa falta de orientação, falta de princípios. Antes, pelo contrário. Como diz o autor, nós temos um reino que não pode ser abalado. Por isso nós devemos
permanecer gratos ao Senhor e servi-lo com toda a reverência, com todo o respeito. Não estamos na lei, estamos na graça, mas não podemos cair numa anarquia, porque o salmista disse: o zelo pela casa do Senhor me devora. E agora o autor aos Hebreus diz: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Diante do pecado, o Senhor não fecha os olhos. Ele penaliza, Ele disciplina as nossas vidas, porque Ele quer que sejamos agradáveis a Ele. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos perdoe a nossa irreverência, a nossa indisponibilidade, muitas vezes, para ouvirmos o seu Espírito. Façamos a nossa parte. Ajudemos os nossos irmãos. Ensinemos as nossas crianças pelo exemplo. E que o Senhor realmente se agrade de nós. Que a nossa vida possa ser agradável ao Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que nos orienta, que nos corrige, que nos ensina como adorar-te, Senhor, em espírito e em verdade. E queremos servir-te, Senhor, como tu queres, adorar-te como tu desejas. Por isso, perdoa-nos a nossa irreverência, a nossa distração, muitas vezes involuntária, Senhor, mas com a ajuda do teu Santo Espírito, corrige-nos, ajuda-nos, restaura-nos. Queremos ouvir a tua voz, queremos perceber, Senhor, aquilo que tu tens para as nossas vidas e fazer única e exclusivamente a tua vontade. Ajuda-nos nesse propósito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.